Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os e despediu-se, partindo em direção à Macedônia. Atravessando aquelas regiões, proferiu muitas palavras de exortação e assim chegou à Grécia. Tendo aí passado 3 meses, houve uma conspiração dos judeus contra ele, pouco antes do seu embarque para a Síria. Tomou então a decisão de voltar pela Macedônia. Foram seus companheiros de viagem, Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio e de Doberes e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes seguiram à frente e nos aguardaram em Troade. Quanto a nós, deixamos Filipos por mar, até os dias dos pães sem fermento. 5 dias depois, fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Um adolescente chamado Eutico, que estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo alongava sua exposição. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando foram levantá-lo, estava morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Não vos perturbeis, a sua alma está nele. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo ainda, até o amanhecer. Então partiu. Quanto ao rapaz, reconduziram-no vivo, o que os reconfortou sem medida. Nós, porém, seguindo à frente, entramos em alto mar num navio rumo a Assos, onde devíamos recolher Paulo. Assim havia ele determinado, devendo ele mesmo vir por terra. Quando nos alcançou em Assos, recolhemo-lo a bordo e prosseguimos para Mitilene. De lá, zarpando no dia seguinte, chegamos à frente de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Ainda um dia, e depois de nos termos detido em Trogílio, chegamos a Mileto. Efetivamente, Paulo decidira passar ao largo de Éfeso, para não lhe acontecer de prolongar demais sua estada na Ásia. Ele apressava-se a fim de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, se lhe fosse possível. De Mileto, mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, assim lhes falou: Vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos, em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus, nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá. Senão que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de forma alguma, considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos, entre os quais passei proclamando o reino. Eis porque eu o atesto, hoje, diante de vós. Estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós.
Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que, depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que, durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram essas mãos. Em tudo vos mostrei que é afatigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar que em receber. Após essas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Todos, então, prorromperam num choro convulsivo e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijaram-no veementemente, aflitos, sobretudo pela palavra que dissera, que não mais haveriam de ver sua face, e acompanharam-no até ao navio. Palavra do Senhor.